A primeira coisa que noto todas as manhãs é o silêncio. É a mesma coisa desde o 5º ano. Acordo às 6h30 sem despertador e, por hábito, estendo a mão para a metade vazia da cama, mas só há um lençol frio. Edith morreu em novembro, quando completei 71 anos. Agora tenho 76, mas esse vazio ao meu lado nunca se tornou um hábito. A casa está silenciosa. 5 cômodos, todos vazios, exceto eu. O riso de Beverly, nossa filha, quando pequena. Edith estava sempre cozinhando na cozinha, cantarolando músicas de musicais. Agora sou só eu e meus passos no chão que rende. Hoje é terça-feira, o dia em que compro mantimentos. Minha vida segue uma rotina como as minhas aulas no Appleton College costumavam ser. Segunda-feira, lavar roupa e limpar. Terça-feira, compras. Quarta-feira, piscina dos formandos. Quinta-feira, biblioteca. Sexta-feira, encontro com antigos colegas de trabalho no Halo Café. Os fins de semana geralmente são vazios, a menos que Beverly ligue ou Hugo apareça. Pego o casaco de tweed que Edith me deu de presente de aniversário de 60 anos. Está um pouco desfiado nos cotovelos, mas não consigo me convencer a comprar um novo. Olho-me criticamente no espelho, magra, rija, com barba por fazer grisalha e rugas profundas ao redor dos olhos. Meu cabelo ainda está lá, embora esteja ralo. Você está com uma ótima aparência para um homem morto, digo ao meu reflexo e sorrio. O supermercado Lawson fica a 15 minutos a pé da minha casa. Adoro essa caminhada. Adoro observar as mudanças no bairro, as crianças da vizinhança esperando o ônibus escolar, as decorações natalinas nas varandas. Os bairros mudam como tudo neste mundo. Novas famílias se mudam, famílias antigas se mudam. Sou a única que fica. Bom dia, professor Thorne, Olivia, a caixa que sempre pega o terceiro caixa, me cumprimenta. Ela está na casa dos 30 e poucos anos e ainda me chama de professora, mesmo eu tendo me aposentado há 6 anos. Bom dia, Olivia. Como estão indo as suas aulas? Semestre passado, professora. Já estou escrevendo minha tese. Você ainda acha economia tão empolgante? Ela ri enquanto vasculha minhas compras. Sinceramente, às vezes adormeço com meus livros didáticos, mas suas aulas sempre foram interessantes. Eu sorrio. Olivia foi uma das minhas últimas alunas. Bajulando o velho, digo, pagando com meu cartão. Mas é bom. Volto para casa com 2 sacolas pequenas. Não preciso de muita coisa: peixe, legumes, frutas, leite, pão. Aprendi a cozinhar depois que Edith morreu. Nada complicado, mas não passo fome. Em casa, a luz da secretária eletrônica está piscando. Uma chamada. Aperto o botão e ouço a voz de Beverly. Oi, pai. Perry e eu vamos passar aí hoje à noite por volta das 19 horas. Não cozinhe nada. Só quero ver como você está. A mensagem é curta e seca. Sem abuso ou carinho. Beverly tem 42 anos, mas às vezes acho que ela ainda se ressente de mim por ser um pai rigoroso, ou por não ser rico o suficiente para mandá-la para uma faculdade cara, ou por insistir que ela tivesse uma profissão prática em vez de estudar arte como queria aos 18. Suspiro e começo a guardar as compras. Existe algum pai perfeito? Provavelmente, mas eu definitivamente não sou um deles. Eu amava Beverly, mas estava muito envolvido no trabalho quando ela era criança. E quando eu tinha tempo livre, não sabia sobre o que conversar com ela. Edith era uma ponte entre nós que agora ruiu. Passei o dia todo me preparando para a visita. Limpo a sala, mesmo que ela já esteja limpa. Limpei as fotos nos porta-retratos. Aqui está Beverly se formando no ensino médio. Aqui está uma foto nossa em família quando ela tinha 10 anos. Aqui está Edith e eu nos casando, uma foto em preto e branco de 1970. Parecemos tão jovens, quase infantis. Pouco antes das 7, ouço o som de um carro parando. O Volvo azul escuro do Perry. Ele está sempre comprando carros um pouco acima do seu orçamento e depois reclamando das prestações. Observo pela janela enquanto eles estacionam. Perry diz algo para Beverly. Ela balança a cabeça. Uma discussão? Eu não ficaria surpreso. A campainha toca e eu abro com um sorriso mais acolhedor que consigo esboçar.
Beverly, Perry, entrem. Entrem. Minha filha me abraça rapidamente, formalmente. Ela cheira a um perfume caro que tenho certeza de que eles não podem pagar. Perry aperta minha mão. Tem 45 anos, mas parece mais velho por causa da barriga e das áreas calvas. Ele trabalha como inspetor imobiliário e se considera um especialista em tudo relacionado a imóveis. Russell, ele acena para mim. Ele nunca me chamou de pai ou mesmo de sogro, apenas pelo meu primeiro nome, como se tivéssemos a mesma idade. Como está o Hugo? Pergunto enquanto os deixo entrar na sala. A escola está indo bem? Bem, diz Beverly, olhando ao redor da sala. Seu olhar se demora nas estantes, nos relógios antigos, nas pinturas. Quase consigo ver os números girando em sua cabeça. Quanto vale isso? Quanto dá para conseguir vendendo? Ele ganhou uma bolsa para o próximo semestre, acrescenta. Mas precisa de mais tempo para estudar. O apartamento deles é muito barulhento. Perry se acomoda confortavelmente na minha cadeira, a mesma em que Edith sempre se sentava. Isso me irrita, mas não digo nada. Este bairro virou um inferno, diz ele. Os estudantes fazem barulho a noite toda. Os vizinhos dão festas. Hugo tem dificuldade para se concentrar. Concordo com a cabeça e ofereço chá. Beverly recusa. Não vamos demorar, pai. Só queria ter certeza de que você está bem. Estou bem, digo, sentando-me no sofá. Como você está? Como está o trabalho? A rotina de sempre, diz Beverly. Nada de emocionante. E o seu, Perry? O mercado imobiliário está em baixa, ele suspira. É difícil encontrar bons clientes. Todo mundo quer palácios pelo preço de barracos. Pelos próximos 20 minutos, Perry fala sobre seus problemas profissionais, e eu assinto e finjo estar interessada. Beverly, enquanto isso, olha discretamente ao redor da casa. Você toma seus remédios regularmente? Ela pergunta de repente, interrompendo o monólogo do marido. Claro que sim, respondo. Não se preocupe, eu cuido da minha saúde. É que depois daquele infarto do ano passado. Não foi um infarto. Foi uma arritmia, corrijo-a, e estou perfeitamente bem. Beverly olha para Perry. Eles estavam obviamente discutindo algo antes de chegarem. Pai, estamos pensando que talvez você devesse pensar em uma casa de repouso, diz ela sem me olhar nos olhos. Eles vão cuidar de você lá. Você não vai ficar sozinho. Sinto um arrepio na espinha. Então foi por isso que eles vieram, não para me ver, mas para procurar um lugar para me internar. Estou bem aqui, digo com firmeza. E estou bem sozinha. Mas, Russell, Perry intervém, esta casa é grande demais para uma pessoa só. Custa dinheiro para manter. Se você a vendesse, poderia. Não, interrompo. Não vou a lugar nenhum. Beverly suspira como se eu fosse uma criança rabugenta. Tá bom, pai. Só estamos preocupados com você. Percebo que eles não estão preocupados comigo. Estão preocupados com o meu dinheiro e com esta casa. Não sabem exatamente quanto tenho em economias, mas estão dando palpites. Sempre fui frugal. Edith e eu temos economizado para os dias difíceis, vivendo modestamente apesar do meu bom salário de professora. O resto da visita transcorre em um silêncio tenso. Quando eles vão embora, sinto-me aliviada e triste ao mesmo tempo. Quando nos tornamos tão estranhas? À noite, Hugo liga. Meu neto é o único raio de luz nesta escuridão familiar. Oi, vovô. Como vai? Sua voz é sincera, calorosa. Ele tem 19 anos e estuda ciência da computação na Universidade Appleton. Estou bem, Hugo. Seus pais passaram aqui hoje. Eu sei, ele diz, com um toque de constrangimento na voz. Eles disseram que iam. Querem me internar em um asilo, digo sem rodeios. Uma pausa. Só estão preocupados com você, vovô. Não, Hugo. Estão preocupados com dinheiro. Com o meu dinheiro. Ele não discute, e isso diz muito. Como vão os estudos? Mudo de assunto. Está tudo bem. Está um pouco difícil. Os vizinhos são barulhentos, então é difícil se concentrar.
Talvez você devesse vir estudar na minha casa. É tranquilo. Sério, diz ele, com um tom de esperança na voz. Seria ótimo, vovô. Combinamos que ele virá nos fins de semana. Quando nos despedimos, sento-me em silêncio por um longo tempo, pensando. Lembro-me de Beverly olhando ao redor da casa, de como Perry falava sobre uma casa grande demais para uma pessoa só. Não gosto da motivação deles, mas eles estão certos sobre uma coisa. Esta casa realmente é grande demais para mim. Penso em Hugo, em seus vizinhos barulhentos, em como é difícil para ele aprender neste ambiente. E então penso em Beverly e Perry morando em um apartamento apertado, mesmo que pudessem ter algo melhor se não fosse o desejo de Perry de viver além de suas posses. A ideia se forma aos poucos, mas quando está totalmente formada na minha cabeça, me pergunto por que não pensei nisso antes. Eu poderia comprar uma casa para eles, uma casa bonita em um bairro tranquilo, onde Hugo pudesse estudar em paz. Imagino minha filha e sua família morando em uma casa linda, nosso relacionamento melhorando, eu passando mais tempo com meu neto. Resolvido. Amanhã começarei a procurar a casa certa. Tenho economias suficientes e posso pagar. Talvez este gesto finalmente derreta o gelo entre nós. Talvez Beverly se lembre de que um dia amou o pai. Talvez eu veja um sorriso verdadeiro em seu rosto novamente, não por educação, mas por amor. Com esse pensamento, vou para a cama me sentindo mais energizada do que em todos esses anos desde a morte de Edith. Tenho um objetivo. Tenho um plano. A primeira coisa que faço é ligar para Selvin Kipling, um corretor de imóveis que conheci na época em que lecionava. Ele foi um daqueles alunos que realmente se destacaram, abriu sua própria imobiliária na rua Maple, no centro histórico de Appleton. Professor Thorne, exclama Selvin ao ouvir minha voz. Que surpresa agradável! O que posso fazer por você? Quero comprar uma casa, digo sem rodeios. Para minha filha e sua família. Pausa. Isso é, um presente generoso, professor. Pode me chamar de Russell, Selvin. Faz tempo que você não é meu aluno. Ele ri. Hábito. Então, que tipo de casa você está procurando exatamente? Orçamento baixo? Eu digo um valor, e ele assobia. Isso abre algumas boas possibilidades. Já pensou no bairro? Algo tranquilo, mas não muito longe da universidade. Meu neto estuda lá. Há algumas opções em West Hill. Ótimo bairro, sofisticado, mas sem exageros. Principalmente professores e médicos. Tranquilo. Muito verde. Parece legal. Posso te mostrar 3 casas amanhã. Tem uma em particular na Oak Lane. Acho que você vai gostar. Concordo com uma reunião. Ao desligar o telefone, sinto uma leve emoção. Estou fazendo algo significativo, algo que mudará meu relacionamento com minha filha. Talvez pela primeira vez em anos, sinto que estou agindo como um pai de verdade. Oak Lane é exatamente como eu a imaginei, uma rua larga com carvalhos centenários que fornecem sombra natural para as casas bem cuidadas com gramados impecáveis. O número 27 se destaca por sua simplicidade elegante, uma casa de 2 andares com fachada branca, persianas azul escuras e uma varanda decorada com colunas em estilo clássico. Construída em 1950, diz Selvin, abrindo a porta da frente. Completamente reformada há 5 anos. 4 quartos, 3 banheiros, um escritório, uma cozinha espaçosa com sala de estar e a atração principal. Ele me conduz pela casa até a varanda dos fundos. Um jardim bem cuidado com cerejeiras e um pequeno lago se abre à nossa frente. É impressionante, admito. Os antigos donos estão se mudando para a Califórnia, explica Selvin. Ele é professor de botânica. Ela é paisagista. O jardim é o orgulho deles. Andamos pela casa. Imagino Hugo estudando no escritório com vista para o jardim, Beverly cozinhando na cozinha espaçosa, até Perry recebendo convidados na sala de estar. É o lar perfeito para uma família, uma casa que eles jamais teriam conseguido sozinhos. Eu fico com ela, digo a Selvin enquanto caminhamos de volta para o carro. Tem certeza? Ainda não vimos nenhuma outra opção. Não precisamos. Esta serve perfeitamente. Selvin sorri. Sua filha é uma mulher de sorte, professor. Nem todo mundo ganha um presente desses do pai.
Apenas aceno com a cabeça, sem dizer em voz alta o que penso, se ao menos ela tivesse gostado. As 2 semanas seguintes são repletas de papelada. Não conto meus planos para Beverly, decidindo surpreendê-la. Só depois que toda a papelada está assinada e a casa passa oficialmente para minha posse é que decido visitar minha filha. O apartamento delas fica em um prédio alto nos arredores de Appleton. O bairro não é dos piores, mas é barulhento, dormitórios estudantis, bares, lojas de conveniência. Não é um bom lugar para estudar. Toco a campainha, segurando uma garrafa de vinho e um buquê de flores para Beverly. Hugo abre a porta e seu rosto se ilumina. Vovô. Ele me abraça. Por que você não me avisou que viria? Eu queria te surpreender, dou um tapinha nas costas dele. Seus pais estão em casa? Mamãe está na cozinha. Papai está assistindo TV. Entro na pequena sala de estar, que também é a sala de jantar. Perry está sentado em uma cadeira, olhando para a TV enorme que ocupa quase a parede inteira. A tela está exibindo um evento esportivo. Russell, ele acena com a cabeça, mantendo os olhos na tela. Eu não esperava te ver. Eu estava passando, então pensei em dar uma passada. Coloco o vinho na mesa. Beverly sai da cozinha, limpando as mãos no avental. Papai. Ela parece surpresa, mas não feliz. Aconteceu alguma coisa? Precisa acontecer alguma coisa para eu visitar minha filha? Entrego as flores a ela. Ela as pega, sorrindo. Obrigada. É que você costuma ligar antes de me visitar. Decidi ser espontânea. Perry bufa, mantendo os olhos na TV. A espontaneidade pode ser perigosa na sua idade, Russell. Ignora o comentário dele. Eu trouxe o vinho. Por que não tomamos um drink juntos? Tenho novidades. Beverly olha para o relógio. Estou fazendo jantar, mas acho que vou dar uma pausa. Ela pega as taças e nos sentamos à mesa de jantar. Perry se junta a nós, relutante. Então, quais são as novidades? Pergunta Beverly enquanto sirvo o vinho. Tomo um gole, organizando meus pensamentos. Comprei uma casa para você. Silêncio. Beverly e Perry me encaram com a mesma expressão de choque. O que você fez? Beverly finalmente pergunta. Comprei uma casa para você, repito. Em West Hill, 4 quartos, jardim encantador, bairro tranquilo, perto da universidade, lugar perfeito para Hugo estudar. Hugo, que ouvirá nossa conversa de seu quarto, entra na sala. Sério, vovô? Uma casa de verdade, sorriu para ele. Sim. E você terá seu próprio quarto com vista para o jardim. Perry pousa o copo. Russell, não podemos aceitar um presente desses. É demais. Mas seus olhos dizem o contrário. Eles se iluminam com a menção de West Hill, o bairro mais nobre de Appleton. Eu insisto, digo com firmeza. Já estou providenciando a escritura de doação. A casa será toda sua. Papai, Beverly parece confusa. Isso é muito generoso, mas... Sem mais, levanto a mão. Eu não quero a casa. Você quer. Principalmente o Hugo. Meu neto brilha de alegria. Posso ver? Ah, claro. Posso mostrar a casa toda amanhã. Beverly e Perry se entreolham. Consigo ver orgulho e ganância lutando em seus olhos. A ganância vence. E isso é incrível, pai. Beverly estende o braço sobre a mesa e aperta minha mão. Obrigada. Ouço o carinho em sua voz pela primeira vez em muito tempo. Talvez eu realmente tenha encontrado uma maneira de consertar nosso relacionamento. No dia seguinte, mostro a casa a eles. A reação é exatamente a que eu esperava, entusiasmo. Beverly se maravilha com a cozinha. Hugo imediatamente escolhe um cômodo com vista para o jardim. E Perry anda por aí com a cara de quem sempre soube que merecia morar em um lugar como aquele. Quando podemos nos mudar? Pergunta ele depois de dar uma olhada na casa. Assim que a papelada estiver pronta, respondo. Estou trabalhando com um advogado para acertar a escritura de doação. Uma escritura de doação? Pergunta Perry. Não seria mais fácil fazer uma venda direta? Por quê? Pergunto-me. É uma doação.
Impostos, Russell. Uma doação é tributável. Sorriu. Já resolvi tudo, Perry. Não se preocupe. Ele assente, mas percebo que não está nada contente. Perry sempre quer controlar tudo, especialmente as questões financeiras. Voltamos para a casa deles, e Beverly prepara o jantar. Ela parece mais animada à mesa do que de costume, falando sobre os planos para a nova casa, os móveis que levarão e o que comprarão de novo. Sempre sonhei com uma cozinha grande, admite. Neste apartamento, não tem nem espaço para se virar. Agora você terá espaço para tudo o que quiser, digo. Depois do almoço, Hugo vai para a casa de um amigo, e eu fico com Beverly e Perry. Quando entramos na sala com o café, a atmosfera muda de repente. Russell, Perry começa, sentando-se à minha frente. Somos muito gratos pela sua doação, mas há alguns assuntos que precisam ser discutidos. Que tipo de problemas? Sinto meus músculos tensos. Veja bem, Perry se inclina para a frente, cruzando as mãos no colo. Uma casa deste tamanho exige muita manutenção. Contas de luz, IPTU, possíveis reparos. Tenho certeza de que você vai conseguir, respondo. Você ganha bem, Perry. E Beverly também. Mas, ele olha para minha filha, achamos que você também poderia querer ajudar com isso. É isso. Um presente não é mais suficiente para eles. Perry acha, interrompe Beverly, que seria sensato criar um pequeno fundo fiduciário para manter a casa. Isso nos daria estabilidade e permitiria que você gastasse seu dinheiro com outras coisas. Termino por ela. Beverly cora. Pai, a gente só quer ser prático. A casa vale mais de 1 milhão, digo baixinho. Eu te dou uma casa que vale mais de $1 milhão, e você pede mais. Perry se recosta na cadeira, visivelmente insatisfeito com a minha reação. Não é uma questão de ganância, Russell. É uma questão de praticidade. Você ensinou Beverly a ser prática. Eu a ensinei a ser grata, retruco, e a viver de acordo com as suas possibilidades. Papai, a voz de Beverly se torna suplicante, nós somos muito gratos. Somos mesmo. Mas a manutenção de uma casa como esta? Vocês dois trabalham, interrompo. Seus salários são bons. Se vocês não têm condições de manter a casa, talvez eu deva reconsiderar. Isso os silencia. Perry cerra os dentes, e Beverly parece assustada. Não, diz ela apressadamente. Nós podemos lidar com isso. Claro que podemos lidar com isso. O resto da noite transcorre em um clima tenso. Saio mais cedo do que planejei, alegando estar cansado. Mas não é exatamente o esforço físico que me cansa. É a ganância deles. Em casa. Fico sentado na minha cadeira por um longo tempo, pensando, talvez eu esteja errado. Talvez dar uma casa a eles não tenha sido a melhor ideia. Estou começando a duvidar da minha decisão. No dia seguinte, Hugo passa na minha casa depois da aula. Vovô, ele brilha de entusiasmo, ainda não acredito que vou ter meu próprio quarto com uma mesa de estudo de verdade. Sua alegria genuína acalma um pouco minhas dúvidas. Você merece, Hugo. Você é um bom aluno. Sabe, estou até pensando em levar algumas das minhas aulas para casa no próximo semestre, ele continua. É tão bom pensar neste quarto. Que bom que você gostou. Eu sorrio. Hugo fica sério de repente. Vovô, ouvi meus pais discutindo ontem depois que você saiu. Fico tenso. Sobre o que eles estavam discutindo? Sobre você. Sobre a casa. Ele parece desconfortável. Papai ficou chateado por você ter se recusado a fazer um fundo para a casa, e mamãe, ela. Hugo hesita. Ela disse que você sempre foi pão duro e que não teria sido difícil para você ajudar com as despesas. Aquelas palavras me machucaram mais profundamente do que eu esperava. Avarento? Eu. Quem acabou de dar a eles uma casa de $1 milhão? O que você acha, Hugo? Ele abaixa os olhos. Acho que devemos ser gratos pelo que temos. Uma casa já é um presente incrível. Coloquei a mão em seu ombro. Você é mais sábio do que a sua idade, garoto. Ele sorri fracamente.
Papai disse que você ainda nos daria todo o seu dinheiro depois e sabe, depois. Estou morto? Pergunto sem rodeios. Hugo assente, corando. Ele disse que podia esperar. Era isso. Eles estão contando com a minha herança. Tem certeza de que receberão tudo depois que eu morrer. Isso explicaria as visitas regulares, a preocupação com a minha saúde, as perguntas insistentes sobre se eu tinha consultado um médico recentemente. Respiro fundo, tentando controlar minha raiva crescente. Hugo, digo baixinho, quero que saiba que tenho orgulho de você e, não importa o que aconteça entre mim e seus pais, eu sempre te amarei. Ele assente, claramente sem perceber a gravidade da situação. Quando Hugo sai, ligo para o meu advogado. Philip, digo quando ele atende, quero alterar a escritura de doação. A casa ficará apenas em nome de Beverly, não de ambos os cônjuges. Isso complicará o processo, avisa Philip. Perry pode não ficar feliz. Essa é a minha condição, digo com firmeza. E outra coisa, quero saber se posso incluir uma cláusula declarando que a casa não pode ser vendida por, digamos, 10 anos. Você poderia incluir uma cláusula dessas, mas isso os limitaria severamente. É exatamente isso que eu quero. Eles ficam com a casa, mas não podem vendê-la imediatamente e usar o dinheiro. Philip fica em silêncio por um momento. Russell, você tem certeza de que quer ir por esse caminho? Essas condições podem causar tensão na família. Já existe tensão, respondo. Só quero ter certeza de que meu presente será usado da maneira que eu pretendia. Depois dessa conversa, fico sentado no meu escritório por um longo tempo, olhando fotos antigas. Aqui está Beverly aos 5 anos, sorrindo com sorvete no queixo. Aqui está ela no baile de formatura, orgulhosa e cheia de esperança. Quando ela se tornou tão fria e calculista? Quando o dinheiro se tornou mais importante para ela do que os relacionamentos? Uma parte de mim quer cancelar tudo, esquecer a casa e o presente. Mas a outra parte, a teimosa, ainda espera que esse gesto faça a diferença. Talvez quando eles se mudarem, quando Beverly vir como Hugo está feliz em sua nova casa, algo dentro dela acorde. Talvez ela se lembre de que um dia fomos uma família, não apenas pessoas presas a expectativas financeiras. Decido seguir em frente. A casa será doada para Beverly com uma cláusula de não venda. Eu faria qualquer coisa para proteger meu presente da ganância de Perry. No fundo, sei que isso causará conflito. Mas talvez esse conflito já esteja atrasado, e talvez seja hora de uma conversa honesta. Uma semana depois, toda a papelada está pronta. Convido Beverly e Perry para minha casa para assinar os papéis. Eles vêm juntos, mas percebo a tensão entre eles. Aparentemente, ainda estão discutindo sobre minha decisão de não criar um fundo adicional. Aqui estão os papéis, digo, espalhando-os sobre a mesa. A casa ficará em nome de Beverly a uma condição: ela não pode ser vendida por 10 anos. Perry franze a testa. Por que só a Beverly? Somos uma família. Porque ela é minha filha, respondo simplesmente. Estou doando a casa para ela. E por que a restrição à venda? Ele continua. E se precisarmos nos mudar ou decidirmos comprar algo ainda melhor? Olho diretamente nos olhos. Estou te dando uma casa para morar, não para você vendê-la e gastar o dinheiro. Beverly põe a mão no ombro do marido. Perry, é justo. É um presente do papai, e ele tem o direito de impor condições. Ele rende os dentes, mas permanece em silêncio. Beverly assina os papéis, e eu assino a minha parte. A casa é oficialmente dela. Parabéns, digo, entregando-lhe as chaves. Espero que você seja feliz na sua nova casa. Ela me abraça e, por um momento, acho que sinto genuína gratidão naquele abraço. Mas quando ela se afasta, seus olhos já estão secos e treinados. Quando podemos nos mudar? A casa está pronta, respondo. Você pode se mudar amanhã. Perry ainda parece infeliz, mas se contém. Obrigado, Russell, diz ele por fim. É, um presente generoso. De nada, respondo. Estou fazendo isso por Beverly e Hugo. Meu tom deixa claro que não estou fazendo isso por ele, e ele percebe. Há um brilho de antipatia em seus olhos, mas ele rapidamente o esconde atrás de um sorriso educado. Eu os acompanho até a porta e, enquanto eles saem,
ouço Perry dizer baixinho para Beverly: assim que ele mudar o testamento, venderemos esta casa, apesar das condições dele. Beverly sibila para ele, mas não se opõe. Fecho a porta e me encosto nela, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Minha filha e o marido só me veem como uma fonte de dinheiro, mas ainda espero que minha doação faça a diferença. Se não por eles, pelo menos pelo Hugo. Volto para o meu escritório e pego a foto da Edith. O que você faria se fosse eu? Pergunto ao rosto sorridente na foto. Não há resposta, mas sei que ela teria me apoiado. Edith sempre enxergava através das pessoas. Ela viu a ganância de Perry desde o início, muito antes de mim. A decisão está tomada. A casa foi doada. Agora só resta esperar para ver o que acontece. Beverly decide dar uma festa de inauguração 2 semanas depois da assinatura dos papéis. É tempo suficiente para mudar as coisas e se instalar minimamente. Ela mesma me liga, com a voz mais calorosa do que o normal. Papai, queremos te convidar para uma festa de inauguração no sábado, às 17 horas. Não é nada especial, apenas um jantarzinho para a família. Eu adoraria ir, respondo, sentindo uma estranha onda de alegria. Talvez meu presente tenha surtido efeito, afinal. O que devo levar? Pergunto. Só você, ela ri. Você já fez o suficiente. Desligo o telefone com um sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, há esperança de que nosso relacionamento possa melhorar. No dia marcado, escolho cuidadosamente um terno, não muito formal, mas também não casual. Compro uma garrafa de bom vinho, mas não resisto a acrescentar um pequeno presente para casa, um relógio de parede antigo que comprei em um antiquário na Main Street. O taxista me deixa em casa às 5 em ponto. Já há vários carros na garagem, a irmã de Leia, o velho Honda Accord de Beverly, a BMW de seu marido Colin e alguns outros carros desconhecidos. Aparentemente, mais do que apenas a família imediata foi convidada. Toco a campainha, ajeitando a gravata nervosamente. Hugo abre a porta, vestindo uma camisa e calça elegantes, um visual incomum para um jovem que prefere camisetas e jeans. Vovô, sorri com sinceridade. Entre. Ele me conduz para a espaçosa sala de estar, onde 10 pessoas já estão reunidas. Beverly está conversando com 2 mulheres que não conheço, provavelmente colegas de trabalho. Perry está em pé perto da lareira com um copo de uísque, discutindo algo com Colin. Ao me ver, acena com a cabeça e ergue o copo em um gesto de boas-vindas, mas não se move. Beverly me vê e se aproxima para me dar um beijo na bochecha. Papai, que bom que você veio. Ela pega a sacola de vinho e o presente. Você não precisava. O que é isso? Um presentinho para a casa nova, eu digo. Um relógio do século XIX. Obrigada. Que legal. Ela coloca a caixa de lado na mesa no canto. Deixe-me apresentá-lo aos meus colegas. Passei a meia hora seguinte conversando com os hóspedes, funcionários da seguradora onde Beverly trabalha e vizinhos que vieram me encontrar. Todos são simpáticos, mas me sinto desconfortável. É uma sensação estranha estar em uma casa que comprei, mas onde me sinto um estranho. Hugo se junta a mim brevemente, falando entusiasmado sobre seu novo quarto. Vovô, está perfeito. Arrumei todos os meus livros, coloquei uma escrivaninha perto da janela. Consigo ver a macieira. Agora posso estudar sem me distrair com barulho. Fico feliz em ouvir isso. Sorriu, olhando para seu rosto entusiasmado. Como estão as coisas na universidade? Muito melhor. Tirei a nota mais alta na minha última prova de programação. Que bom para você. Dou um tapinha em seu ombro. Naquele momento, Perry anuncia que o jantar está pronto e todos se dirigem para a sala de jantar. A grande mesa oval está impecavelmente posta. Percebo que Beverly usou o conjunto de porcelana que lhe foi passado por Edith. Um bom sinal. Ela se lembra da tradição familiar. Perry se senta à cabeceira da mesa. Beverly se senta à sua direita. Estou sentado quase na ponta da mesa, entre uma mulher que não conheço, aparentemente uma vizinha, e de Leia, que sempre me trata com mais simpatia do que a própria filha. Você está lindo, Russell, diz de Leia quando nos acomodamos. Como você está? Nada mal, obrigada, respondo. Como estão seus filhos?
A Bridget acabou de ser promovida no banco, e a Sydney entrou na faculdade de medicina. Ela está obviamente orgulhosa dos filhos. Diga parabéns a eles. Perry se levanta com o copo na mão, chamando a atenção de todos. Amigos, familiares, obrigado por se juntarem a nós neste dia especial. É um prazer recebê-los em nossa nova casa. Ele olha ao redor da sala, demorando-se em mim por um momento antes de continuar. Como sabem, há muito tempo sonhávamos com uma casa própria, um lugar onde Hugo pudesse estudar em paz, onde Beverly pudesse receber visitas, onde pudéssemos criar novas memórias. Os convidados acenam com a cabeça em aprovação. Espero que ele mencione quem lhes deu a casa. Mas Perry continua: esta casa é um novo capítulo em nossas vidas, um lugar onde construiremos nosso futuro livres das limitações do passado. Ele olha para mim e sinto um arrepio desagradável. O que ele quer dizer com limitações do passado? Há novos começos, proclama Perry, erguendo o copo. Há novos começos, repetem os convidados, erguendo os copos. Eu também bebo, mas com uma sensação desagradável no peito. Nem uma palavra de agradecimento, nem uma única menção ao meu presente. O jantar transcorre em um ambiente agradável. A comida é deliciosa. Beverly é sempre uma boa cozinheira. A conversa flui livremente, passando de política a notícias locais, de discussões sobre os últimos filmes a planos para as férias de verão. Depois da sobremesa, Perry oferece um tour pela casa para aqueles que ainda não conheceram todos os cômodos. A maioria dos convidados se levanta da mesa, mas eu fico para trás, terminando minha fatia de torta de maçã. Você gostaria de ver o que fizeram no segundo andar? Pergunta de Leia, demorando-se comigo. Eu vi a casa quando a comprei, respondo. Estou mais interessado em ver se eles se sentem confortáveis aqui. Leia acena com a cabeça, compreensiva. É um presente muito generoso, Russell. Nem todo pai pode fazer isso. Eu só queria ajudar, digo. Principalmente o Hugo. Ele precisa de um lugar tranquilo para estudar. A Beverly tem muita sorte, diz Leia baixinho. Espero que ela perceba isso. Trocamos olhares. Leia sempre foi observadora e parece entender a verdadeira natureza dos relacionamentos na família da minha filha. Quando os hóspedes retornam do passeio, percebo que a conversa tomou um novo rumo. Eles discutem possíveis reformas, renovações e troca de encanamentos. Estamos pensando em remover a parede entre a cozinha e a pequena sala de estar, diz Beverly aos colegas de trabalho. Criar um espaço mais aberto. E sugiro trocar toda a fiação, interrompe Perry. É uma casa antiga. Nunca se sabe. Mas a fiação foi completamente trocada há 5 anos, aponto. Eu já tinha visto a papelada antes de comprá-la. Perry me lança um olhar irritado. Russell, com todo o respeito, sou inspetora de imóveis. Sei o que procurar. Claro, recuo, sem querer discutir. A noite continua, mas me sinto cada vez mais redundante. Beverly mal me presta atenção, preocupada com os convidados. Perry não esconde sua impaciência sempre que entro em conversa. Apenas Hugo se aproxima de mim ocasionalmente, falando sobre seus planos para o quarto. Por volta das 20 horas, a maioria dos convidados começa a se despedir. Eu também decido que é hora de ir embora. Obrigada por uma noite adorável, digo a Beverly quando somos deixados na relativa privacidade do corredor. A casa está maravilhosa. Obrigada, papai, ela sorri. Mas o sorriso não alcança seus olhos. E obrigada por vir. Posso passar aqui de vez em quando? Pergunto. Para ver como você está, para ver como Hugo. Beverly hesita. Claro, mas, sabe, vamos estar muito ocupados nos próximos meses, reformas, nos adaptando. Não seria melhor se viéssemos te ver sozinhos? Sinto uma pontada de decepção. O que for conveniente para você. Nesse momento, Perry se aproxima de nós. Ele já tinha bebido o suficiente para deixar seu rosto vermelho e sua fala um pouco menos clara. Beverly, o Colin está perguntando sobre aquele armário antigo. Você se importaria? Sim, claro. Ela me lança um olhar de desculpas. Desculpe, pai. Quando ela sai, Perry se vira para mim. Seus olhos estão frios, apesar da embriaguez. Sabe, Russell,
Ele diz baixinho: eu sempre respeitei você, um professor, um intelectual, mas agora vou ser direto. Seu tempo já passou. Estou tão atordoado com essa afirmação que não respondo de imediato. O que você quer dizer? Somos gratos pela casa, ele continua. Somos mesmo, mas agora temos que construir uma vida para nós mesmos sem depender sempre de você. Não sei aonde você quer chegar com isso, Perry. Ele se aproxima, baixando a voz para que ninguém possa nos ouvir. Estou dizendo que sua presença constante, seus telefonemas, seus conselhos, não precisamos mais disso. Temos a casa. O que mais você pode nos dar? Sinto o sangue subir ao meu rosto. Não estou tentando dar nada. Só quero fazer parte da vida da minha filha e do meu neto. Perry sorri. Olha, todos nós sabemos como isso funciona. Você fez a sua jogada. Você doou a casa. Muito generoso. Sem discussão. Mas agora você é, para nós. Ele faz uma pausa, procurando uma palavra. Inútil. Sai. Fico ali, atordoado com suas palavras. Não é que eu não suspeitasse de sua verdadeira atitude em relação a mim, mas ouvi-la tão diretamente. Perry, o que está acontecendo? Beverly volta para o corredor, lançando um olhar preocupado para nós. Nada, querida. Perry muda o tom de voz instantaneamente para um gentil. Estávamos apenas discutindo planos para o futuro. Olho para minha filha, tentando ver algo em seus olhos, compreensão, simpatia, discordância com o que o marido acabará de dizer. Mas Beverly apenas sorri sem jeito. O papai já está indo embora? Sim, respondo baixinho. Está ficando tarde. Vou chamar um táxi para vocês, ela sugere. Não precisa. Eu já chamei, minto. Preciso sair, respirar, processar o que aconteceu. Então eu te acompanho até a porta. Beverly pega meu braço. Na varanda, ela me dá um abraço inesperado. Obrigada pela casa, papai. É realmente um presente maravilhoso. De nada, respondo automaticamente. Não ligue para o Perry, ela acrescenta num sussurro. Ele bebeu demais. Concordo com a cabeça, sem confiar na minha voz. As palavras de Perry ainda ecoam em meus ouvidos: você é inútil para nós agora. Sai fora. Boa noite, Beverly. Boa noite, papai. Desço a trilha em direção à rua, sentindo o olhar dela em mim. Assim que viro a esquina, pego meu celular e chamo um táxi. A espera dura cerca de 15 minutos, durante os quais me sento em um banco no quarteirão ao lado, admirando a rua tranquila com suas casas impecáveis e gramados bem cuidados. Em casa, não consigo dormir. As palavras de Perry ecoam na minha cabeça: inútil. Sai fora. Fui usada, tiraram de mim uma casa de $1 milhão, e agora que cumpri minha função, estou sendo descartada como inútil. E Beverly, ela sabia dos planos do marido? Ela compartilhava da opinião dele? Suas palavras na varanda pareciam sinceras, mas não convincentes o suficiente. Ela não me defendeu quando Perry me insultou. Ela não se opôs quando ele deixou claro que eu não era bem-vinda na nova casa deles. Pego a fotografia de Edith na mesa de cabeceira. O que você faria, querida? Pergunto a ela. Edith sempre foi mais forte do que eu nessas questões. Ela não teria se permitido ser tratada assim. Ela teria revidado. E então me dou conta. As escrituras da casa. Nem toda a papelada foi finalizada. Philip, meu advogado, havia mencionado que ainda havia alguns formulários a serem assinados pela prefeitura para finalizar a escritura de doação. Ele deveria cuidar disso na semana que vem. Pego o meu celular e, apesar da hora tardia, disco o número dele. Philip, desculpe ligar tão tarde. Russell. Sua voz soa sonolenta. Algo errado? Aquelas escrituras da casa da Beverly, você já as registrou na prefeitura? Ainda não. Eu ia fazer isso na segunda-feira. Por quê? Quero retirá-las. Pausa. Cancele-as, Russell, tem certeza? Com certeza. Mudei de ideia. Mas a Beverly já se mudou, certo? Isso pode causar, problemas.
Eu sei disso, mas legalmente, a casa ainda é minha, certo? Tecnicamente, sim. A escritura de doação não é finalizada a menos que seja registrada na prefeitura. Então retire a escritura. Não quero finalizar a escritura de doação. Philip suspira. Tudo bem, mas você terá que assinar uma declaração de revogação. Pode vir ao escritório amanhã? Estarei lá às 9 horas. Desligo o telefone, sentindo-me estranhamente calmo. Sorriu pela primeira vez desde que saí da festa de inauguração. O tipo de sorriso que você veria em um feesman que descobriu que foi enganado, mas que percebeu a farsa a tempo. Eu estava no escritório do Philip às 9 horas da manhã. Ele já tinha preparado toda a papelada necessária. Você pode me contar o que aconteceu? Perguntou ele enquanto eu assinava os papéis. Descreve brevemente a situação, incluindo as palavras de Perry. Entendo, Philip assentiu. Sinto muito pelo que aconteceu. É a vida, dei de ombros, tentando parecer mais indiferente do que realmente me sentia. E agora? Agora, vou entrar com um pedido de revogação da escritura de doação. Tecnicamente, a casa sempre foi sua, então não deve haver problemas legais. Mas eles já se mudaram, eu disse. Talvez eu tenha que passar por um processo formal de despejo. Assenti. Era de se esperar. Faço o que for preciso. Quando cheguei em casa, a secretária eletrônica já estava exibindo uma mensagem de Beverly. Aparentemente, ela já tinha recebido a notícia. Não me dei ao trabalho de ouvir a mensagem. Não agora. Precisava de tempo para organizar meus pensamentos. O telefone tocou quase assim que entrei em casa. Vi o número de Beverly no identificador de chamadas, mas não atendi. As chamadas continuaram em intervalos de vários minutos. Desliguei o som. 1 hora depois, a campainha tocou. Olhei pela janela e vi o carro de Perry. Eles tinham chegado com Beverly. Não abri a porta. Eu não estava pronto para aquela conversa. Não agora. Tocaram mais algumas vezes. Então ouvi Beverly gritar através da porta: Papai, eu sei que você está aí. Abra. Precisamos conversar. Sentei-me na cadeira, sem me mexer. Uma parte de mim queria me abrir, dizer a eles o que eu achava do comportamento deles. Mas a outra parte, a parte sábia, percebeu que aquele não era o momento para emoções. Era o momento de agir com cálculo. Finalmente, eles foram embora. O telefone não parava de tocar. Decidi verificar as mensagens na secretária eletrônica. Pai, aqui é a Beverly. Acabamos de receber uma ligação do Philip. O que está acontecendo? Por que você está revogando a doação? Por favor, me ligue de volta imediatamente. Uma segunda mensagem, gravada 1 hora depois: Pai, sou eu de novo. Não sabemos o que está acontecendo. Se for sobre ontem à noite, o Perry só bebeu demais. Ele não quis dizer o que disse. Por favor, vamos nos encontrar e conversar sobre isso. Terceira mensagem, 1/2 hora depois: Pai, você não pode fazer isso com a gente. Já nos mudamos. O Hugo já arrumou o quarto dele. Você não pode simplesmente mudar de ideia. Não é justo. Me liga de volta agora mesmo. Eu conseguia ouvir o pânico na voz dela. Imaginei ela e Perry conversando freneticamente, tentando entender como o plano deles tinha fracassado, como eles estavam tentando descobrir o que me dizer para mudar de ideia. O telefone tocou o dia todo. Não atendi. Precisava de tempo para pensar nas coisas, tempo para decidir o que fazer em seguida. À noite, recebi uma mensagem do Hugo. Vovô, o que está acontecendo? Mamãe e papai estão apavorados. Dizem que você vai ficar com a casa. É verdade? Por favor, atenda. Aquela mensagem me fez parar. Hugo. Ele era o único inocente naquela situação, o único que eu realmente queria agradar com o meu presente, mas também não o atendi. Não agora. Eu precisava primeiro colocar meus pensamentos e sentimentos em ordem, decidir como proceder e, o mais importante, garantir que ninguém mais pudesse me usar como Beverly e Perry fizeram. Fiquei sentado na minha cadeira até tarde da noite, olhando para a foto da Edith e pensando em como as coisas tinham se resolvido.
Eu queria fazer uma boa ação para ajudar minha família. E, no final, descobri a amarga verdade sobre o que eles realmente sentiam por mim. Você é inútil para nós agora. Saia. Aquelas palavras não me machucavam mais. Elas me deram força agora, força para fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo, parar de deixar que os outros me usassem e começar a viver para mim. Amanhã trouxe o bater da chuva no telhado e uma nova leva de mensagens na minha secretária eletrônica. Eu só tinha dormido 4 horas, mas sentia uma estranha clareza na cabeça. Era como se anos de névoa tivessem se dissipado de repente, e eu finalmente estivesse vendo o mundo como ele era. Preparei um café e me recostei na cadeira, ouvindo as novas mensagens. Pai, sou eu de novo. A voz de Beverly não soava mais apenas agitada, mas realmente irritada. Você não pode simplesmente nos ignorar. Já nos mudamos, contratamos as contas de luz, encomendamos os móveis. Você nos colocou em uma situação terrível. Se não ligar de volta antes do almoço, voltaremos. A próxima mensagem foi gravada madrugada adentro, quase às 15 horas. Não entendo como você pode fazer isso com a sua própria filha. Eu podia ouvir lágrimas em sua voz. Mas havia algo mais, uma qualidade calculista que eu não tinha notado antes. Depois de tudo o que fizemos por você, eu te visitava toda semana, preocupada com a sua saúde, e você? É tão cruel, pai. Pense no Hugo. Você está arruinando o futuro dele. Balancei a cabeça. Depois de tudo o que fizemos por você. Então era isso. Acontece que as visitas pouco frequentes e a preocupação superficial deles eram um favor para mim, não uma manifestação natural dos laços familiares. A última mensagem foi deixada há apenas 1 hora. Pai, peço desculpas pela minha mensagem de ontem. Eu estava chateada. Vamos conversar. Podemos conversar como adultos. Por favor, me ligue de volta. Sua voz soou mais suave, mas essa mudança repentina de tática só confirmou minhas suspeitas. Beverly não estava genuinamente arrependida. Ela estava procurando uma nova abordagem que pudesse funcionar. Decidi não retornar a ligação ainda. Precisava de um tempo para mim mesma, para organizar meus próprios sentimentos. Passei o dia inteiro fazendo as tarefas de sempre, lavar roupa, limpar, ler. Em algum momento, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava pensando no que Beverly diria, planejando como agradar meu neto ou me preocupando com a opinião de Perry. Eu estava apenas vivendo para mim mesma. Era uma sensação estranha, quase esquecida. Antes de me casar, antes da minha filha nascer, antes de todas essas décadas cuidando dos outros, eu era apenas Russell Thorne, um homem com seus próprios interesses, sonhos e planos. Em algum momento, me perdi, me dissolvi no papel de pai, marido e avô. Talvez esse tenha sido o meu erro. Eu me esforcei demais para ser necessário, útil, de modo que, no final, deixei que me vissem apenas como uma fonte de ajuda, não como uma pessoa. Ao anoitecer, a campainha tocou novamente. Desta vez, decidi abri-la, pronto para uma conversa difícil. Mas não era Perry nem Beverly na porta. Era Hugo, encharcado de chuva, com a mochila nas costas. Vovô, disse ele aliviado quando abri a porta. Finalmente você chegou em casa. Entre, dei um passo para trás, deixando-o entrar. Você está todo molhado. Me dá uma toalha. Hugo cruzou a soleira da porta, deixando pegadas molhadas no capacho. Tentei ligar. Eu sei. Entreguei a ele uma toalha do armário do corredor. Desculpe. Eu precisava de um tempo para pensar. Hugo enxugou o cabelo e o rosto, olhando para mim com curiosidade. O que está acontecendo, vovô? Mamãe e papai disseram que você vai ficar com a casa. Suspirei. Vamos nos aquecer primeiro. Vou fazer um chá e conversamos. Na cozinha, liguei a chaleira e peguei os biscoitos que Hugo sempre adorou, chocolate com nozes. Meu neto estava sentado à mesa, ainda com a jaqueta molhada que se recusava a tirar. Não vou demorar, disse ele, notando meu olhar. Só quero ver o que está acontecendo. A chaleira ferveu e eu servi o chá em canecas. O que seus pais te disseram? Hugo envolveu a caneca com as mãos como se estivesse tentando se aquecer. Que você decidiu cancelar o presente de repente, que não estava atendendo o celular, que poderíamos acabar na rua.
Balancei a cabeça. Essa última afirmação foi um claro exagero. Você ainda tem o apartamento, certo? Sim, mas, já cancelamos o contrato de aluguel. Temos que desocupá-lo em 2 semanas. Sentei-me em frente ao meu neto. Hugo, você estava na festa de inauguração. Ouviu o que seu pai me disse? Ele baixou os olhos. Não, eu estava lá em cima mostrando meu quarto para o Colin e a Adileia. Entendo. Tomei um gole de chá, organizando meus pensamentos. Seu pai me disse que agora que eles tinham a casa, não precisavam mais de mim. Que eu era inútil e deveria sair. Hugo olhou para mim, chocado. Papai não podia dizer isso. Podia, e disse. Minha voz estava calma. E isso me fez pensar. Eu não comprei esta casa para ser expulso da vida da minha família. Fiz isso para ajudar, especialmente você. Mas se o preço dessa ajuda é me tornar persona non grata, bem, esse é um preço inaceitável a pagar. Hugo pareceu confuso. Mas a mamãe diz que o papai só bebeu demais, que ele não quis dizer isso. O que você acha? Perguntei. Você conhece seu pai? Ele costuma dizer uma coisa e pensar outra? Hugo torceu o nariz. Nós dois sabíamos a resposta. Mas ainda assim, avô, tirar uma casa inteira por causa de uma grosseria. Não é só isso, suspirei. É sobre toda a situação. A maneira como seus pais me trataram nos últimos anos. Não sou pai nem avô para eles, mas uma carteira com pernas, uma fonte de herança em potencial. Isso não é justo, objetou Hugo, mas sem convicção. Talvez, concordei. Mas se coloque no meu lugar. Você dá um presente caro e, em troca, ouve que não é mais necessário. Como se sentiria? Hugo pensou por um momento, girando a caneca nas mãos. Eu ficaria ofendido, admitiu finalmente. Mas, ainda assim, avô, esta também é a minha casa. Meu quarto. Um lugar onde finalmente posso estudar em paz. Suas palavras tocaram algo dentro de mim. Lembrei-me de como ele estava entusiasmado com seu novo quarto, de como estava feliz por poder estudar em silêncio. Eu entendo, Hugo, e lamento que você esteja no meio desse conflito, mas às vezes na vida você tem que fazer escolhas difíceis. E você escolhe punir a todos nós. Eu podia ouvir a amargura em sua voz. Não, balancei a cabeça. Eu escolho não me deixar usar. Há uma diferença. Paramos de conversar. Do lado de fora da janela, a chuva se intensificava, batendo nas janelas. Hugo mastigava um biscoito, absorto em seus próprios pensamentos. O que vai acontecer agora? Perguntou finalmente. Legalmente, a casa ainda é minha, respondi. A escritura de doação ainda não foi finalizada. Sua família terá que encontrar outro lugar para morar. E você não vai mudar de ideia. Encontrei seu olhar. E seus pais, eles mudaram? Me valorizavam mais como pessoa do que como fonte de riqueza? Hugo desviou o olhar. Mamãe chorou a manhã toda. Papai está bravo. Dizem que você é. Ele gaguejou. Que eu sou o quê? Que você se tornou violento. Que não se pode confiar em você. Que talvez você esteja começando a ter demência. Dei um sorriso amargo. Viu, em vez de admitir o erro, eles preferem achar que eu sou louco. Não acredito que você tenha demência, disse Hugo rapidamente. Você é mais lúcido do que muitos jovens. Obrigado, sorri para ele. Pelo menos você não acha que eu sou louco. Ficamos em silêncio novamente. Hugo terminou o chá e colocou a caneca na mesa. Preciso ir, meus pais não sabem que estou aqui. Entendo, levantei-me. Hugo, quero que saiba que, não importa o que aconteça entre mim e seus pais, você sempre será meu neto. Minha porta estará sempre aberta para você. Ele assentiu, evitando meu olhar. E você? Você realmente não atende às ligações da mamãe? Atendo, eu disse. Mas primeiro preciso esclarecer meus sentimentos. Senão, essa conversa será inútil. Hugo foi em direção à porta, mas parou no corredor. Vovô, ele se virou para mim, com o rosto sério como o de um adulto, não sei quem está certo nesta situação, mas não quero te perder.
Eu o abracei, sentindo meu coração apertar. Você não vai me perder. Eu prometo. Quando Hugo saiu, fiquei um bom tempo parada na janela, observando-o caminhar na chuva em direção ao ponto de ônibus. Um garoto dividido entre dois mundos, tentando se manter leal a ambos. À noite, o telefone tocou novamente. Desta vez, eu atendi. Russell Thorne. Pai. A voz de Beverly soava aliviada e tensa ao mesmo tempo. Já era hora. Por que você não atendeu o telefone? Eu precisava de um tempo para pensar, respondi calmamente. Pensa, pai? Você nos colocou numa situação terrível. Já nos mudamos. Já desfizemos as malas. O Hugo já arrumou o quarto dele. Eu sei. Ele veio hoje. Pausa. O Hugo estava na sua casa. Ele não disse nada. Ele estava preocupado comigo e com a situação. Papai, sua voz tornou-se suplicante, vamos nos encontrar e conversar. Tenho certeza de que podemos encontrar uma solução. Que solução, Beverly? Perguntei baixinho. Você quer que eu esqueça que seu marido me disse para sumir porque não sou mais necessária? Não foi isso que ele quis dizer, exclamou ela. Ele tinha bebido demais. Estava animado com a festa de inauguração. Não, Beverly, interrompi. Foi exatamente isso que ele quis dizer, e nós dois sabemos disso. Silêncio do outro lado da linha. Ok, disse ela finalmente, e sua voz mudou, ficou mais fria. Digamos que Perry foi rude. Mas tirar nossa casa de nós é demais. É cruel, pai. Cruel. Eu senti a raiva crescendo dentro de mim. Sabe o que é cruel? Tratar seu pai como um caixa eletrônico. Vir aqui só quando precisa de dinheiro ou ajuda. Dizer pelas costas que sou mesquinha e inútil. Eu nunca disse. Hugo ouviu a conversa de vocês, eu disse, depois da festa de inauguração. Silêncio novamente. Papai. Agora havia desespero em sua voz. O que você quer que a gente faça? Quer que a gente peça desculpas de joelhos? Tudo bem, eu vou lá e faço. Só não tire a casa. Eu imploro. Suspirei. Mesmo agora, ela não entendia o problema. Não quero um pedido de desculpas de joelhos, Beverly. Quero que você entenda que eu sou seu pai, não um caixa eletrônico. Que eu mereço respeito, não pelo que posso dar, mas por quem eu sou. Claro que sim, pai. Sua voz tornou-se doce. Eu sempre respeitei você. Você sabe o quanto eu te amo, Beverly, interrompi. Não vamos fazer isso. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Do que você está falando agora, ela soou insultada. Eu sou sua filha. Claro que te amo. Então por que você nunca me liga só para conversar? Por que não me convida para jantar sem uma ocasião especial? Por que toda vez que nos vemos, você olha pela minha casa avaliando o que pode vender depois que eu morrer? Isso não é verdade, exclamou ela, mas sua voz tremeu. Beverly, eu disse, cansada, eu sou velha, mas não sou cega. Eu vejo como você e Perry me tratam, e não vou mais tolerar isso. Então, você vai mesmo ficar com a casa? Sua voz ficou gélida. Vou sim. Você vai se arrepender, disse ela baixinho. Vamos encontrar um jeito de contestar sua decisão. Temos testemunhas de que você nos deu a casa. Já moramos lá. Temos direitos. Faça o que achar certo, respondi. Mas, legalmente, a casa é minha. A doação não foi finalizada. Isso não acabou, papai, disse ela, com a voz ameaçadora. Não vou deixar você fazer isso com a gente. Adeus, Beverly. Desliguei o telefone, sentindo-me estranhamente vazia. Não consegui dormir a noite toda, repassando nossa conversa na minha cabeça. Beverly não havia expressado o menor remorso ou compreensão, apenas exigências e ameaças, como se eu não fosse um pai, mas um adversário em um negócio. Quando isso aconteceu? Quando minha filhinha, que um dia sentou no meu colo e me pediu para contar uma história, se transformou nessa mulher fria e calculista? Talvez tenha sido minha culpa.
Talvez eu não tenha prestado atenção suficiente a ela enquanto crescia. Ou será que me concentrei demais em seu bem-estar material, esquecendo-me do espiritual? De manhã, fui acordado pela campainha. Hugo estava parado na porta novamente, desta vez sem a mochila, mas com uma expressão determinada no rosto. Vovô, precisamos conversar. Deixei-o entrar em casa, tentando me livrar dos resquícios de uma noite sem dormir. O que houve? Meus pais vão processar você, disse ele sem rodeios. Eles consultaram um advogado ontem à noite. Concordei. Isso era de se esperar depois de conversar com Beverly. Eles acham que podem provar que a casa foi um presente, continuou Hugo. Tem testemunhas da festa de inauguração. Fotos suas entregando as chaves para a mamãe. Não é juridicamente vinculativo, eu disse. Mas eles podem tentar. Hugo parecia exausto, como se também tivesse passado a noite acordado. Vovô, não sei o que fazer. Sinto que deveria apoiar meus pais, mas o que eles estão dizendo sobre você? O que estão dizendo? Ele baixou os olhos. Que você sempre foi manipulador. Que só nos deu a casa para poder controlar nossas vidas. Que você, gaguejou, odeia o papai e quer destruir o casamento deles. Balancei a cabeça, surpreso com o quão longe eles estavam dispostos a ir em suas acusações. Você acredita nisso? Não, respondeu Hugo rapidamente. Quer dizer, eu não sei. Estou confuso. Caminhei até ele e coloquei as mãos em seus ombros. Hugo, me escute. Você não precisa escolher um lado. Este é um conflito entre mim e seus pais, e você não precisa tomar partido. Mas eles esperam que eu tome partido contra você, disse ele baixinho. E eu não posso. E você não precisa, apertei seus ombros. A única coisa que você precisa fazer é aprender a ver as pessoas como elas são, não idealizá-las, mas também não demonizá-las. Hugo olhou para mim. Como assim? Seus pais não são vilões, expliquei. São apenas pessoas com suas próprias fraquezas e defeitos. Seu pai é muito orgulhoso e materialista. Sua mãe depende demais da opinião dele, mas eles te amam. E tenho certeza de que, lá no fundo, Beverly ainda me ama também. Você acha? Perguntou Hugo. Você não é o vilão que está tomando conta da cabeça da sua própria filha? Sorri. Não, Hugo. Sou apenas um velho cansado de ser usado, que finalmente decidiu se defender. Hugo me encarou por um longo tempo, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Sabe, disse ele por fim, quando eu era pequeno, minha mãe costumava dizer que você era um pai rigoroso, que sempre exigia mais dela do que ela podia dar. Eu pensei que você seria assim comigo também. Mas você sempre foi gentil, me apoiou, nunca me forçou a ser nada que eu não quisesse ser. Porque aprendi com os meus erros, admiti. Fui muito duro com a sua mãe, focado demais no sucesso dela em vez da felicidade dela. Não queria cometer os mesmos erros com você. Então, você admite que também não é perfeito. Algo próximo ao respeito brilhou nos olhos dele. Claro, assenti. Já cometi muitos erros na vida. E talvez não doar a casa seja um deles, mas é uma decisão minha e estou disposta a arcar com as consequências. Hugo pensou por um momento. Sabe qual é a coisa mais estranha? Disse ele finalmente. Quando nos mudamos para a casa nova, meus pais imediatamente começaram a falar sobre como poderíamos vendê-la em alguns anos e comprar algo ainda melhor. Eles já estavam planejando violar sua cláusula de 10 anos. Papai disse que encontraria uma brecha legal. Essa informação não me surpreendeu, mas ainda assim foi dolorosa. Veja bem, eles nunca deram valor ao presente em si, apenas ao seu valor monetário. Hugo assentiu. Estou começando a entender. Ele me olhou com determinação renovada. Vovô, aconteça o que acontecer com a casa, quero que saiba que estou do seu lado. Não porque você esteja certo ou errado, mas porque merece ser tratado melhor. Abracei-o, sentindo um nó na garganta. Obrigada, Hugo. Significa mais para mim do que você pode imaginar. Quando ele saiu, fiquei sentado na minha cadeira por um longo tempo, pensando na nossa conversa. Hugo tinha razão. Não sou perfeito. Cometi erros.
Mas será que isso é motivo para deixar que outros se aproveitem de mim? Meus erros do passado me desqualificam de ser respeitado no presente? O telefone tocou novamente. Desta vez era Philip, meu advogado. Russell, recebi uma carta do advogado da sua filha, disse ele sem preâmbulos. Eles vão contestar a revogação da doação. Com base em quê? Perguntei. Eles alegam que houve um acordo verbal confirmado por testemunhas e que já tomaram posse, o que implica que a transação foi concluída. Quais são as chances deles? Sinceramente, não muito boas. Os documentos escritos estão do nosso lado, mas pode ser demorado, caro e, desagradável. Muito desagradável, Russell. Suspirei. Eu entendo, mas não vou recuar, Philip. Não desta vez. Ótimo. Eu podia ouvir o respeito em sua voz. Estou do seu lado, aconteça o que acontecer. Depois de conversar com Philip, senti-me estranhamente calmo. Havia uma luta pela frente, talvez longa e difícil. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava lutando por algo que valia a pena, minha dignidade, o direito de ser respeitado, não pelo que eu podia dar, mas por quem eu era. E mesmo que eu perdesse essa luta, mesmo que Beverly e Perry ficassem com a casa, eu sabia que já havia conquistado uma vitória importante sobre meu medo de ser inútil, sobre minha necessidade de comprar amor e respeito. Eu não era mais um velho inútil. Eu era Russell Thorne e merecia mais. O julgamento durou 3 meses, não tanto quanto Philip havia avisado, mas o suficiente para desgastar todos os envolvidos. Beverly contratou um advogado agressivo que tentou provar que a doação foi consumada pela posse efetiva. Apresentaram fotos da festa de inauguração, depoimentos de testemunhas e até recibos de serviços públicos em nome de Beverly. Philip não se intimidou. A lei estava do nosso lado, sem registro na prefeitura, a escritura de doação estava incompleta. O tribunal decidiu a meu favor, ordenando que Beverly e sua família desocupassem a casa em 30 dias. Não compareci à última audiência. Não queria ver a cara da minha filha quando ela ouvisse a decisão. Philip me ligou logo depois. Parabéns, Russell. A casa é toda sua. Como ela reagiu à decisão? Perguntei, sentindo não triunfo, mas um estranho vazio. Não muito bem, respondeu Philip evasivamente. Mas era esperado. Agradeci pelo trabalho e desliguei. A vitória parecia agridoce. Eu tinha ganhado a casa, mas poderia ter perdido minha filha para sempre. Nas 2 primeiras semanas após a decisão judicial, não houve notícias de Beverly. Hugo passou por lá algumas vezes, me contando que eles já tinham encontrado um novo apartamento, maior que o anterior, mas não tão espaçoso quanto a casa, que os pais mal se falavam, que Perry culpava a Beverly por não conseguir convencer seu pai teimoso. Eles brigam o tempo todo, disse Hugo durante uma das visitas. Papai diz que mamãe deveria ter tido mais controle da situação. Mamãe diz que foi ele quem estragou tudo com as palavras na festa de inauguração. Sinto muito que você esteja passando por isso, eu disse com sinceridade. Hugo deu de ombros. Eles já brigavam antes. Só que agora tinham um motivo específico. No final do mês, quando o prazo de despejo do tribunal expirou, decidi dar uma olhada na casa. Não tinha certeza se queria morar lá novamente. Muitas lembranças desagradáveis. Mas eu queria ter certeza de que tudo estava bem. A casa estava vazia, mas não nas melhores condições. Algumas partes das paredes tinham buracos recentes de pregos que haviam sido arrancados junto com as pinturas. A torneira do banheiro principal estava quebrada. Havia uma grande mancha no chão da sala de estar, como se algo tivesse sido derramado e eles não se deram ao trabalho de limpar. Uma vingança mesquinha, mas reveladora. Suspirei e liguei para a empresa de limpeza. A casa precisava ser limpa antes de decidir seu destino. Uma semana após o despejo, recebi um telefonema inesperado de Beverly. Quase não reconheci sua voz, tão suave e quase insinuante. Papai, sou eu. Posso falar com você? Claro, respondi, me preparando para mais acusações ou ameaças. Eu queria me desculpar, disse ela, e quase deixei o telefone cair de surpresa, por tudo o que aconteceu, pelo julgamento, pelo nosso comportamento. Fiz uma pausa, tentando ver se ela estava sendo sincera. O que te fez mudar de ideia? Perguntei finalmente. Beverly suspirou.
Perry e eu estávamos com problemas financeiros. Ele se endividou de uma forma que eu desconhecia. Cartões de crédito, empréstimos pessoais. Mal conseguimos comprar um apartamento novo. Ah, era isso. Não foi remorso. Foi carência que a levou a se desculpar. Sinto muito por isso, eu disse, neutra. Pai, sua voz tornou-se suplicante, eu sei que fizemos uma coisa terrível, principalmente o Perry, mas eu sou sua filha. Você não pode nos ajudar? Nem que seja pelo bem do Hugo. O que exatamente você quer que eu faça? Perguntei sem rodeios. Precisamos de dinheiro, ela admitiu. Só um pouquinho, só para a entrada do apartamento. Nós vamos pagar tudo de volta. Eu juro. Fechei os olhos, sentindo-me cansada daquela conversa. Beverly, vamos nos encontrar e conversar pessoalmente. Vem à minha casa amanhã à noite, às 18 horas. Só você, sem o Perry. Sério? Havia esperança em sua voz. Obrigada, papai. Estarei lá. Prometo. No dia seguinte, às 18 horas, Beverly estava na minha porta. Ela parecia cansada, magra, com olheiras, mãos nervosas mexendo na alça da bolsa. Convidei-a para a sala de estar, onde chá e biscoitos já estavam prontos. Beverly sentou-se na beirada do sofá, visivelmente desconfortável. Sentei-me em frente a ela na minha cadeira favorita. Como vai? Perguntei, servindo chá. Sinceramente, não muito bem, ela pegou a xícara, mas não bebeu. As coisas estão desmoronando, pai. Perry perdeu o emprego há 2 semanas. Ele escondeu de mim, mas ontem teve que confessar. Acontece que ele está endividado desde antes da casa, apostando em esportes, pegando empréstimos. Quanto? Perguntei. Quase 40 mil, ela baixou os olhos. Eu não sabia. Juro. Ele sempre cuidou das nossas finanças. Assenti. Era típico de Perry esconder os problemas até o último minuto, preferindo criar a ilusão de prosperidade. O que você planeja fazer? Não sei, ela admitiu, com desespero na voz. Meu salário mal dá para pagar o apartamento e a comida, e agora com essas dívidas, os cobradores já estão ligando. Tomei um gole de chá, organizando meus pensamentos. Beverly, quero te fazer uma pergunta e espero uma resposta honesta. Ela ficou tensa. Certo. Se você não estivesse com problemas financeiros, teria vindo se desculpar? Ela baixou os olhos, e isso já era uma resposta. Não sei, pai. Provavelmente não. Pelo menos não tão cedo. Apreciei sua honestidade. Obrigada pela franqueza, eu disse. Agora, a segunda pergunta. O que exatamente você quer de mim? Precisamos de dinheiro, disse ela sem rodeios. Pelo menos por um tempo, até o Perry encontrar um novo emprego. Sei que não tenho o direito de perguntar depois de tudo o que aconteceu. Mas você tem razão, interrompi. Você não tem o direito de perguntar. Não depois que seu marido me disse que eu era inútil. Não depois que você tentou me processar e me expulsar de casa. Beverly se contorceu como se tivesse levado um golpe. Entendo. Desculpe incomodá-la. Ela começou a se levantar. Ainda não terminei, eu a interrompi. Sente-se, por favor. Ela afundou lentamente no sofá. Não vou te dar dinheiro, eu disse com firmeza. Nem agora, nem depois, mas tenho outra oferta. Beverly olhou para mim, cansada. O que foi? Posso te ajudar a encontrar um consultor financeiro para te ajudar com suas dívidas. Posso pagar pelos serviços dele. Também posso entrar em contato com meus ex-alunos. Muitos deles agora têm suas próprias empresas. Talvez alguém possa oferecer um emprego ao Perry, se ele realmente quiser. Mas isso não vai resolver o nosso problema agora, ela objetou. Não resolveria, concordei. Mas te daria a chance de resolver sozinho, com dignidade. Beverly olhou para mim, e eu pude ver a luta entre orgulho e necessidade em seus olhos. E o Hugo? Ela finalmente perguntou. Se não conseguirmos pagar o aluguel, isso vai afetá-lo. O Hugo pode ficar comigo até você se recuperar, respondi.
Há bastante espaço, e seria conveniente para ele ir à universidade. Eu podia ver como a ideia a assustava. Perder o controle sobre o filho, mesmo que fosse insignificante, era mais assustador para ela do que problemas financeiros. Não, isso não é uma opção, disse ela rapidamente. Somos uma família. Precisamos ficar juntos. Como quiser, dei de ombros. A oferta continua de pé. Beverly terminou o chá e pousou a xícara. Então, você não vai me dar o dinheiro? Não. E você não vai receber a casa de volta? Não. Ela suspirou. Bem, pelo menos eu tentei. Quando ela se levantou para ir embora, notei o quanto ela havia mudado ao longo dos meses. Era como se tivesse envelhecido 10 anos. Por um momento, senti uma pontada de pena. Afinal, ela era minha filha, meu sangue. Beverly, chamei-a na porta. Minha oferta de consultor financeiro é séria. Pense nisso. Eu vou, disse ela sem muita convicção e foi embora. Eu não esperava que ela aceitasse a minha oferta, mas uma semana depois, o telefone tocou. Pai, a voz de Beverly soou envergonhada. Sobre aquele consultor financeiro. Essa oferta ainda está de pé? Claro, respondi, disfarçando a surpresa. Vou entrar em contato com Michael Dawson. Ele é o melhor de Appleton. Obrigada, disse ela baixinho. E sobre a vaga para o Perry? Já liguei para algumas pessoas, eu disse. Tem uma oportunidade de entrevista em uma empresa de avaliação imobiliária. Não é de inspeção, mas tem um perfil próximo ao dele. Você já organizou tudo? Sua voz demonstrava surpresa. Sim, respondi simplesmente. Não importa o que aconteça, você é minha filha, e Hugo é meu neto. Silêncio do outro lado da linha. Obrigada, papai, ela finalmente disse, e eu ouvi algo em sua voz que não ouvia há muito tempo, gratidão genuína. Ao longo do mês seguinte, as coisas começaram a mudar lentamente. Perry, após alguma hesitação, aceitou a entrevista e conseguiu o emprego. O salário era menor do que o do cargo anterior, mas era melhor do que nada. Uma conselheira financeira elaborou um plano de pagamento de dívidas para eles, rígido, exigindo uma poupança considerável, mas factível. Beverly começou a ligar com mais frequência. No início, era apenas para negócios, para confirmar os detalhes da reunião com a conselheira, para me agradecer por ter recomendado Perry. Mas, gradualmente, nossas conversas se tornaram mais pessoais. Ela começou a perguntar como eu estava me sentindo, a falar sobre o trabalho dela, sobre Hugo. Perry era reservado. Estava grato pela ajuda com o trabalho, mas seu orgulho estava profundamente ferido. Evitava encontros presenciais comigo, preferindo expressar sua gratidão por meio de Beverly. Hugo se tornou um verdadeiro elo entre nós. Ele me visitava com frequência, às vezes passando o fim de semana. Conversávamos muito, não apenas sobre seus estudos ou planos para o futuro, mas sobre a vida, sobre valores, sobre o que era realmente importante. Sabe, vovô, disse-lhe um dia, enquanto estávamos sentados na varanda assistindo ao pôr do sol, aprendi muito nestes meses sobre as pessoas, sobre como elas se comportam sob pressão. E o que você aprendeu? Perguntei. Que as pessoas muitas vezes escondem suas verdadeiras motivações. Que podem dizer uma coisa e pensar outra. Que até mesmo aqueles mais próximos podem traí-lo se você os colocar em certas condições. Isso parece bastante cínico para a sua idade, eu disse. Hugo deu de ombros. Talvez, mas é melhor estar preparado para a realidade do que viver de ilusões. E quanto ao lado bom das pessoas? Perguntei. Você viu algo positivo durante esse tempo? Ele hesitou. Sim, eu vi que as pessoas podem mudar. A mamãe ficou mais branda, menos materialista. Até o papai está mais calmo, embora ainda tenha dificuldade em admitir seus erros. E eu? Perguntei com um sorriso. O que você viu em mim? Força, respondeu Hugo sem hesitar. Sempre pensei em você como alguém gentil, mas um pouco fraco, um homem facilmente manipulável, mas você era mais forte do que qualquer um de nós pensava. Suas palavras me tocaram mais profundamente do que eu esperava. 6 meses após o julgamento, tomei uma decisão sobre o destino da casa em West Hill. Eu não queria morar lá.
Muitas associações desagradáveis. Eu também não queria vendê-la. Era uma casa linda que poderia ser um verdadeiro ninho familiar. Liguei para Beverly e a convidei para almoçar. Nos encontramos em um pequeno restaurante italiano no centro de Appleton. Beverly parecia melhor do que da última vez que a vi. Aparentemente, a situação financeira havia se estabilizado gradualmente. Como estão as coisas entre você e o Perry? Perguntei depois de fazermos o pedido. Melhores, respondeu ela. Ele está feliz com o novo emprego. Diz que a equipe é mais amigável, há menos pressão e que quase quitamos nossos cartões de crédito, com 2 empréstimos grandes restantes. Que boa notícia! Sorri. Como está o Hugo? Não o vejo há uma semana. Ele tem provas. Ficou sentado em cima dos livros o dia todo. Ela parecia orgulhosa. Ele passa tanto tempo com você que estou quase morrendo de inveja. Percebi que era um bom momento para conversar. Beverly, quero falar com você sobre a casa em West Hill. Ela ficou tensa. O que tem nela? Decidi que não vou morar lá e não vou vendê-la. Ela me olhou com incompreensão. Então, o que você planeja fazer com ela? Quero colocá-la no nome do Hugo, respondi sem rodeios. Quando ele terminar a faculdade, a casa será toda dele. Até lá, eu pago a manutenção. Beverly pareceu atordoada. Você quer dar a casa para o Hugo? Sim, concordei. Ele merece um bom começo de vida, um lugar que possa chamar de seu. E eu e o Perry, sua voz tremeu. Você pode morar lá com ele, se ele te convidar, respondi. Mas a casa será do Hugo e somente dele. Eu podia ver as emoções mudando em seu rosto, ressentimento, ciúme, humildade. Você ainda está nos punindo, disse ela finalmente. Não, Beverly, balancei a cabeça. Só estou fazendo o que acho certo. Hugo nunca tentou me usar. Ele sempre foi sincero. Ele merece esta casa mais do que qualquer outra pessoa. Ela ficou em silêncio, olhando para o prato. Você está com raiva? Perguntei baixinho. Não, ela olhou para mim, e vi lágrimas em seus olhos. Eu entendo. Eu entendo mesmo, e você tem razão. Hugo merece. A reação dela me surpreendeu. Eu esperava ofensa, indignação, até mais ameaças. Mas não essa aceitação silenciosa. O que mudou, Beverly? Perguntei. Antes, você teria feito uma cena. Ela deu um sorriso fraco, enxugando as lágrimas com um lenço de papel. As coisas mudaram, papai. Eu mudei nestes meses. Eles me fizeram repensar muitas coisas sobre mim, sobre Perry, sobre os nossos valores. E a que conclusões você chegou? Que estávamos errados, disse ela simplesmente. Que tratamos você horrivelmente. Que merecíamos tudo o que recebemos. Olhei para ela, tentando enxergar a falsidade em seus olhos, mas tudo o que vi foi remorso genuíno. Sabe, ela continuou, quando perdemos a casa, eu te culpei. Achei você cruel, ingrata. Mas aí, quando você nos ajudou mesmo assim, com o consultor financeiro, com o trabalho para o Perry, comecei a entender. Você não estava tentando nos punir. Você só queria que a gente te visse como uma pessoa, não como um caixa eletrônico. Sim, confirmei baixinho. Era exatamente isso que eu queria. Desculpe, papai. Ela estendeu a mão por cima da mesa e apertou minha palma. Desculpe por ter demorado tanto e sido tão doloroso para eu perceber isso. Apertei a mão dela em resposta, sentindo algo quente se derramar em meu peito. Não o perdão completo, era cedo demais para isso, mas o começo de algo novo, algo mais saudável. Quando contei a Hugo sobre minha decisão sobre a casa, ele ficou perplexo. Vovô, o senhor não pode me dar a casa inteira. É demais. Eu posso, e vou, eu disse com firmeza. Mas com uma condição. O quê? Ele perguntou, cauteloso. Você precisa terminar a faculdade com boas notas. A casa será o seu incentivo. Hugo riu. Como se eu precisasse de um incentivo. Já estou indo muito bem. Então considere isso meu presente para você. Eu sorri. Você mereceu. Já faz um ano que revoguei o presente.
Muita coisa mudou nesse período. Perry gradualmente se acostumou com um novo emprego, até começou a gostar. Beverly começou a ligar com mais frequência, às vezes só para conversar. Hugo passava quase todos os fins de semana na minha casa, muitas vezes passando a noite lá. Certa noite, enquanto Hugo e eu estávamos sentados em meu escritório, separando fotos antigas, ele fez uma pergunta que aparentemente o incomodava há muito tempo. Vovô, o senhor se arrepende de ter tirado a casa dos meus pais? Pensei nisso, repassando os acontecimentos do último ano. Não, respondi finalmente. Foi doloroso, mas necessário. Às vezes, as pessoas precisam vivenciar a perda para perceber o valor do que tinham. Você acha que eles aprenderam a lição? Perguntou Hugo. Acho que sim, assenti, pelo menos em parte. Sua mãe definitivamente mudou. É mais difícil com seu pai, mas ele também se tornou menos convencido. Sabe, disse Hugo, olhando para a foto de todos nós juntos, eu, Edith, a pequena Beverly, percebi que essa lição não era só para eles. Era para mim também. O que você quer dizer? Vi como é fácil se perder na busca por bens materiais. Como é fácil esquecer o que é realmente importante. Ele guardou a foto no álbum. Não quero repetir os erros deles. Sorri, sentindo orgulho do meu neto. Aquela lição valerá todo o esforço. Mais tarde, quando Hugo foi para a cama, sentei-me na minha cadeira e refleti sobre o ano anterior, sobre perdas e ganhos, sobre dor e cura, sobre como às vezes é preciso perder algo material para ganhar algo mais valioso. Eu não sabia o que o futuro reservaria, se meu relacionamento com Beverly algum dia seria verdadeiramente caloroso, se Perry algum dia me aceitaria como um membro da família em vez de uma fonte de riqueza. Mas eu sabia de uma coisa, eu não era mais um velho inútil. Eu era Russell Thorne, um homem que finalmente aprenderá a se valorizar e a exigir o mesmo dos outros. E essa percepção valia todas as casas do mundo.